Lição de número 12: Criando filhos saudáveis. Querido professor, querida professora, proporcionar um ambiente onde os filhos cresçam de maneira saudável e equilibrada é o grande desafio da família cristã diante de um contexto de imoralidade e violência presente na sociedade atual. Por isso, esta lição estudará a natureza da família de Jesus, as fases de vida do nosso Salvador, conforme os evangelhos registram, e, finalmente, o tríplice desenvolvimento de nosso Senhor dentro de sua família. A partir desse estudo, podemos aprender preciosas lições para a nossa família. Muito bem, eu sou o pastor Evandro Oliveira e você está aqui no nosso canal Teologia Simplificada no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2023, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando neste trimestre é Relacionamento em Família, superando desafios e problemas, com exemplos da Palavra de Deus. Você está na Escola Bíblica Dominical. E hoje, queridos irmãos, estudaremos a lição de número 12, que tem como tema Criando Filhos Saudáveis. Diz assim o texto áureo: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas, capítulo 2, versículo de número 52. Diz assim a verdade prática: a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Na leitura bíblica em classe, nós temos o texto Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de número 40, versículo de número 42, até o versículo de número 52. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos aqui para a apresentação da lição, onde nós temos os objetivos. Lembro que esses objetivos devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é revelar a normalidade da família de Jesus. Segundo objetivo, abordar as fases da vida de Jesus conforme os evangelhos apresentam. E terceiro objetivo, explicar o tríplice desenvolvimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos, cada ponto com seus subtópicos, e nós vamos estar estudando cada ponto da nossa lição. No primeiro ponto, nós vamos estudar sobre uma família normal. Diz assim a sinopse: Jesus cresceu em uma família normal e viveu como qualquer criança em Israel. Segundo ponto, nós vamos estudar sobre o seguinte tema: o modo de criação de Jesus. Diz assim a sinopse: a criação de Jesus passou pela sua infância, adolescência e juventude. No terceiro ponto, nós vamos estudar sobre o seguinte tema: o tríplice desenvolvimento de Jesus. E a sinopse do terceiro ponto diz assim: o Senhor Jesus crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora. Eu vou dar um tempo para você fazer isso.
O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações. Fazendo isto, você estará contribuindo para a nossa permanência aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar, queridos irmãos, que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição: uma família normal, e o primeiro tópico: dados gerais da família. Querido professor, querida professora, é importante afirmar que Jesus foi concebido por obra e graça do Espírito Santo e que nasceu como homem, cuja mãe era descendente de sangue da família real de Davi, bem como José era da casa de Davi. Veja Lucas capítulo 1 e o versículo de número 27. Portanto, os dois eram descendentes da família real de Davi, da raiz de Jessé. Queridos irmãos, será que é possível formarmos uma ideia exata da vida que aquele casal levava em Nazaré, quando Jesus, ainda criança, tornou-se o gracioso adolescente e mais tarde o jovem perfeito que atraía juntamente para si a benevolência do céu e o afeto dos homens? Sim, até certo ponto, queridos irmãos, conforme o que conhecemos da alma deles e pelo que nos dizem os costumes daquele tempo, que em grande parte são conservados ainda em Nazaré. Queridos irmãos, em primeiro lugar, temos que considerar que José e Maria levaram uma vida humilde e na obscuridade. Muitas vezes tem-se exagerado a pobreza da família humana de Jesus, confundindo-a com a miséria. Mais tarde, quando Jesus viveu sua vida de missionário, depois de ter deixado tudo para propagar a boa nova por toda a Palestina, o Filho do Homem disse que não tinha nada, nenhuma pedra onde pudesse reclinar a cabeça. Mateus capítulo 8, versículo de número 20. Queridos irmãos, a casa, os móveis, as vestes e os alimentos de Maria, de José e dos demais irmãos de Jesus eram muito simples. Sua vida era também de trabalho ativo. Glória a Deus, eu convido você para estudarmos o segundo tópico: os filhos de José e Maria depois de Jesus. Veja isso, queridos irmãos, como você sabe, Jesus foi o primogênito de Maria e José. Veja Lucas capítulo 2 e versículo de número 7. A história bíblica registra que José e Maria tiveram alguns filhos gerados pelos dois, os quais se chamaram Tiago, José, Judas e Simão, e pelo menos duas irmãs, conforme Marcos capítulo 6 e versículo 3. Existem outros textos no Novo Testamento que declaram
que Jesus tinha irmãos, filhos de José e Maria. Veja Evangelho de João, capítulo 7, versículo de número 1 até o versículo de número 5. Lucas o apresentou como o primogênito de Maria. Caso ele fosse filho único, certamente Lucas o teria chamado o filho unigênito de Maria. É importante afirmar que há um tempo obscuro na história de Jesus, da sua infância até a idade adulta, com exceção de um episódio na sua adolescência, aos 12 anos de idade, quando foi com seus pais até Jerusalém para a festa da Páscoa e encontraram Jesus discutindo com os doutores da lei no templo. Veja Lucas capítulo 2, 42 até o versículo de número 48. Queridos irmãos, fora essa experiência desde os 12 até os 30 anos de idade, nada se sabe sobre Jesus. Eu convido você, queridos irmãos, para estudarmos o segundo ponto da nossa lição, o modo de criação de Jesus, e o primeiro tópico, Jesus, o Filho especial. Veja, Jesus foi o primogênito da casa de José e Maria, mas havia outros irmãos pelos nomes de Tiago, José, Judas, Simão e pelo menos 2 irmãs, como já afirmamos anteriormente. Jesus nasceu por um procedimento natural, ainda que nascido de uma virgem, cresceu e participava da vida familiar com normalidade, comendo, bebendo, dormindo e fazendo coisas mais na vida infantil. Queridos irmãos, a despeito de Jesus ter sido especial, José e Maria nunca trataram os demais filhos com desprezo. José e Maria sabiam que havia algo especial na vida de Jesus, porque a eles fora revelado que seria o Salvador do mundo, o Filho de Deus. Indiscutivelmente, Jesus teve um desenvolvimento distinto dos demais irmãos. Queridos irmãos, o segundo tópico fala sobre a infância de Jesus. Veja, mesmo sendo o Filho de Deus, ele nasceu como um ser humano dentro de uma família. Ele foi literalmente um menino que precisou ser amamentado e criado do mesmo modo que as demais crianças. Ele foi crescendo juntamente com os irmãos que vieram depois dele, tendo as mesmas atividades que os demais. Jesus foi crescendo e aprendendo sob os cuidados de seus pais. Apesar de ser o Verbo divino que se fez carne, a infância de Jesus foi como a de qualquer outro menino da Judéia. Ele precisava dos cuidados dos pais quanto à alimentação, precisava dos cuidados dos pais quanto à proteção, quanto à saúde mental e física e, acima de tudo, queridos irmãos, sua vida espiritual. Ainda recém-nascido, com menos de 2 anos, Jesus corria o risco de ser encontrado pelos homens de Herodes, que queria matá-lo, porque o via como uma ameaça ao seu reino. Agora veja isso, queridos irmãos, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e ordenou que se levantasse e tomasse sua mulher Maria e o menino e fugissem para o Egito. Este registro está no Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 13 e o versículo de número 14. José e Maria fugiram para o Egito e pouca informação se tem sobre esse período da infância de Jesus, até
os 12 anos de idade. Depois de algum tempo no Egito, morreu o rei Herodes, e o anjo do Senhor voltou a aparecer para José em sonho e lhe deu ordem para voltar para a terra de Israel. Muito bem, meus queridos irmãos, e agora nós vamos estudar a adolescência de Jesus. Já estudamos a infância e agora sim a adolescência de Jesus. Veja que no Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi sua experiência aos 12 anos em Jerusalém, com os doutores da lei. Lucas capítulo 2 e versículo 46. Nessa idade, o menino judeu é introduzido na vida religiosa e se torna um filho da lei, ou, como no hebraico, bar mitzvah. Meus queridos irmãos, o quarto ponto da nossa lição vai estudar sobre a juventude de Jesus. Já estudamos sobre a infância, a adolescência e agora a juventude de Jesus. Perceba que dos 12 anos até aos 21 anos de idade, Jesus teve sua adolescência praticamente desconhecida. Jesus ajudava o pai José e aprendeu a arte da carpintaria até mesmo para sobreviver. Porém, dos 12 aos 30 anos de idade, as únicas informações que a história nos fornece são as que estão reveladas nos evangelhos. Depois dessa experiência com os doutores da lei em Jerusalém, a Bíblia relata apenas que Jesus voltou a aparecer quando já tinha 30 anos de idade para ser batizado por João Batista no Rio Jordão. Queridos irmãos, tudo o que se tem conhecimento acerca desses anos ocultos da vida de Jesus é que aprendeu a profissão com seu pai e exerceu essa profissão até os 30 anos, visto que José havia morrido. É possível que Jesus tenha sido o arrimo da família por esses anos todos. Quando chegou o tempo que Deus estabeleceu para iniciar seu ministério, ele deixou tudo e chamou discípulos, os quais se tornariam os apóstolos, que tornariam conhecido o Evangelho no mundo todo. Queridos irmãos, eu convido você para estudarmos o terceiro ponto da nossa lição, o tríplice desenvolvimento de Jesus. Perceba, o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículos 51 e 52, diz assim: E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. No primeiro tópico do terceiro ponto, nós vamos estudar o tema Jesus crescia em sabedoria. Isso mesmo tendo recebido a educação básica que qualquer menino judeu receberia, Jesus aprendeu a ler e escrever e viveu uma vida comum em uma família pobre. Nessa narrativa, Lucas, com excelente capacidade literária e inspirado pelo Espírito Santo, destacou a sabedoria antes da estatura, porque na mente do autor a sabedoria era mais importante para assinalar as suas relações com o Pai Celestial. Querido professor, querida professora, Jesus, sendo Deus, reteve sua natureza divina mediante o seu esvaziamento e limitou-se a desenvolver
qualidades humanas durante sua vida física, sem perder sua divindade. Entretanto, o seu desenvolvimento em sabedoria tinha por objetivo revelar o amor de Deus. Sua sabedoria era manifestada em princípios de vida e na solução de problemas sociais típicos da gente daquele tempo. Queridos irmãos, vamos para o segundo tópico. Jesus crescia em estatura, crescia em sabedoria, mas crescia também em estatura. Sua estatura era mediana como a de qualquer judeu. Ele não cresceu em estatura descomunal. Mas essa passagem, queridos irmãos das Escrituras, refere-se ao crescimento físico do menino Jesus, porque quando o texto foi citado, Jesus tinha apenas 12 anos de idade. Veja isso que na vida cotidiana em sua casa, em Nazaré, cuidava dos pais com amor e carinho. Ele era o primogênito de Maria e desenvolveu seu porte físico trabalhando com o pai, o qual lhe ensinou a arte da carpintaria. Marcos capítulo 6, versículos 1 até o versículo de número 3. Agora veja, a palavra estatura pode ter também um sentido figurado de altura e grandeza moral e espiritual. Porém, o contexto dessa passagem bíblica indica o seu desenvolvimento físico. Até aos 30 anos de idade, Jesus viveu em Nazaré com sua mãe e seus irmãos, visto que José já havia morrido. Era, portanto, um homem de estatura mediana, como a de qualquer judeu, pois tinha um corpo normal e saudável. Muito bem, meus queridos irmãos, já estudamos que Jesus crescia em sabedoria e que crescia também em estatura. Agora vamos estudar. Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. É importante afirmar isso, queridos irmãos. A consciência que ele tinha do seu papel como filho de Deus é revelado no episódio quando seus pais o acharam no templo discutindo com os doutores da lei. Ele gentilmente respondeu a José e Maria: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas capítulo 2, versículo de número 49. Ora, cuidar dos negócios do pai e fazer a sua vontade era mais importante que comer e beber, e mais importante até mesmo que o aconchego da sua família. A graça para com os homens dizia respeito à simpatia que ele irradiava para com as pessoas, especialmente as mais carentes, e refere-se também ao poder que Jesus tinha para atrair para si a esperança dos pecadores de serem salvos. Sua personalidade era cativante e seu carisma era manifestado quando abria a boca para falar do reino de Deus. Quarto ponto, queridos irmãos, algumas lições importantes devem ser citadas aqui. Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, podemos aprender que a educação de filhos cristãos tem a ver com o desenvolvimento emocional, social e principalmente espiritual. Veja, queridos irmãos, os pais precisam ter esta consciência de que está sob a sua responsabilidade prover o ambiente propício para que os filhos se desenvolvam de maneira saudável e geral. Outro fator de destaque é a sabedoria dos pais de Jesus.
em não manifestar predileção pelos filhos. Por exemplo, a singeleza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e equilibrada. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos nossos filhos. Você sabia disso? A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente e atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos, professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Deus vos abençoe, hoje e sempre. Amém.